Bom dia, crianças. Hoje, segunda-feira, iniciaremos a nossa segunda semana de rotina, da rotina que a tia Karine estipulou para vocês, tá certo? Peço que vocês me mandem as fotos todos os dias daquela atividade concluída. Isso é para o bem de vocês, porque assim vocês estarão no ritmo, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, fazendo atividades. Sempre assistam os vídeos todos, do início ao fim. Tira um tempinho, assistam concentrados. Hoje, segunda-feira, nós vamos para a página 3. Nós vamos ler, interpretar e fazer uma produção textual. Nós iremos interpretar uma lenda, a lenda da Iara. Essa lenda da Iara é uma lenda da Amazônia. Lembram que vocês fizeram em história uma lenda africana? Porque lendas são narrativas populares. Essas narrativas vão passando de geração para geração, geração para geração. Aqui em Cruzeta nós temos uma lenda muito famosa, que é a lenda do fantasma na parede do açude, que inclusive até virou um curta-metragem. Então, isso são lendas, narrativas populares que vão passando de geração para geração. Tia Karine não vai ler essa lenda, porque ela está aqui com a leitura muito boa, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é uns parágrafos. Leio várias vezes, escolhi a dedo, uma lenda maravilhosa com interpretação muito fácil. Então, aqui tia Karine vai apenas ler as respostas, ou as respostas não, perdão, as perguntas. E à medida que vocês vão passando as fotos com as respostas de vocês, e eu vou fazendo as devidas correções, tá certo? Número 1, depois que leu, né? Tá aqui, vamos aqui para a interpretação textual. Como tia Karine disse, tia Karine não vai ler. Todos devem fazer a leitura mais de uma vez. Quando a gente está interpretando o texto, a gente deve ler mais de uma vez. 1. Há muitas lendas sobre a Iara no Brasil. A lenda que você leu pertence a qual lugar? Tá bem claro no texto. 2. Como era a casa da Iara de acordo com a lenda? Página 4. Quem era o Jaguarari? Número 3. 4. Como o Jaguarari sabia que era Iara quem o atraía para o lago? Responda. 5. Jaguarari conseguiu fugir da Iara, mesmo hipnotizado por seu belo canto. Pode-se dizer que isso é realmente verdade? Vocês acham que isso aqui pode acontecer? É verdade? 6. Como tia Karine disse, lendas são narrativas inventadas pela cultura local e transmitidas de geração para geração. São sempre baseadas em algum fato ou fenômeno. Seu objetivo é explicar por que algo acontece. Então, aqui na lenda da Iara, por que será que essa lenda da Iara foi inventada, né? O que será que acontecia? Será que muitos guerreiros fortes, valentes, se afogavam no rio sem nenhum motivo aparente? Seu objetivo é explicar, voltando aqui, por que algo acontece. Por que você acha que os índios criaram a lenda da Iara? Responda. Então, aqui vocês vão entender. Vocês vão imaginar por que você acha que os índios criaram a lenda da Iara. O que será que acontecia? O que será que acontecia com frequência para que eles inventassem essa lenda? Eles atribuíram alguma coisa, algum fato que devia acontecer com frequência e atribuíram a lenda da Iara. O que foi que aconteceu? No número 7, releia. A Iara é uma moça linda que vive na água. É tão bonita que ninguém resiste ao seu encanto. Aparece à noite e costuma cantar com uma voz tão doce que atrai as pessoas. O que é que vocês observam neste trecho? O autor, nesse trecho aqui, ele está apresentando o enredo da história. O autor está apresentando o cenário. Em algum lugar aqui ele está falando do cenário. O autor apresenta a personagem principal. Será que nesse trecho aqui ele apresenta a personagem principal? 8. Como ficaria o trecho citado na questão 7? Está aqui essa questão 7. Na fala da própria personagem. Gente, quando é a primeira pessoa no texto, ou seja, quando é a gente falando, a gente se refere a gente mesmo, né? Por exemplo, a Iara é uma moça linda que vive na água. Como é que ficaria essa parte aqui? Vou começar para vocês.
Por exemplo, podia ficar: eu me chamo Yara, sou uma moça linda, que vivo na água. Sou tão bonita que ninguém resiste aos meus encantos. Então, já iniciei para vocês, né? Porque aqui vocês vão se colocar na fala da própria personagem. No 9, vocês vão desenhar a parte da história que tenha considerado mais emocionante, certo? Vocês são ótimos para desenhar, vocês vão desenhar aqui a parte que vocês gostaram mais. E por fim, a nossa produção de texto. Só um minutinho. E por fim, a nossa produção de texto. Imagine como Yara ficaria ao ver a condição degradante que se encontram os nossos rios. Escreva uma carta para ela pedindo ajuda na recuperação dos rios, usando argumentos que a convençam de realizar essa missão. Gente, primeira coisa, carta, né? O gênero textual carta não deixa de ser um pouco parecido com o gênero textual diário. Por isso que Tia Carline fez questão de colocar esse daqui, para reforçar um pouquinho, que é um gênero textual parecido com o que nós estamos trabalhando na unidade 1 do livro de português. No diário, não é importante que vocês coloquem a data e o local também, na carta do mesmo jeito, não é verdade? Então, aqui, ela está furiosa. Qual é uma situação degradante desses rios? Ou seja, os rios estão poluídos, né? Com lixo, com esgoto, com tudo. E ela está furiosa ao ver com a situação dos rios do Brasil. Então, a gente pode também se voltar para a situação de Cruzeta. Se você chegar ali no açude, você vai ver o quê? Um alto, muito capim, né? Muita sujeira. As pessoas que estão andando por ali estão deixando muita sujeira. Então, eu vou deixar aberto essa opção para vocês. Quem quiser escrever uma carta para a Yara, falando sobre a situação degradante dos rios, fique à vontade. E quem quiser... Tia Carline, eu não conheço rios, eu conheço o nosso açude. Então, quem quiser se dirigir, escrever uma carta para a Yara se referindo ao nosso açude, a situação que se encontra no nosso açude, com relação à poluição, à sujeira, à falta de cuidados, à falta de consciência das pessoas que passam e jogam lixo, também fique à vontade, tá certo? Então, o nosso vídeo hoje é curto, é só explicando como vocês realizarem a atividade. Começam aqui, leiam o texto, leiam mais de uma vez, responda a questão 1, 2, 3, 4 e 5, 6 e 7 e 8. E vocês vão desenhar também uma parte que vocês tenham considerado mais emocionante, que vocês mais tinham gostado. E por fim, a nossa produção textual do gênero textual carta. Se lembrem que precisa ter uma carta, precisa ter data, local e preste bastante atenção aqui no enunciado. Vocês precisam usar argumentos para convencer a Yara. Certo? Tenham um bom dia e mandem as fotos para a Tia Carline no meu privado.